pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e vamos pedir então para que vocês separem alguns materiais para que a gente possa iniciar a aula. Um caderno ou algumas folhas para anotações, caneta, lápis, borracha, quem tiver também um dicionário. Faça a anotação bem direitinho aí no seu caderno, da data de hoje, né? O componente curricular, que é língua portuguesa, para que vocês se organizem no momento dos estudos. Vou dar um tempinho para essa organização e a gente já retorna. Muito bem, pessoal, tudo organizado? Então vamos iniciar a nossa aula relembrando algumas questões que eu deixei para vocês como reflexão no final da nossa aula anterior, certo? Então eu tinha deixado algumas questões lá, como: você conseguiria ficar sem usar o celular por um dia? Quanto tempo você passa no celular ou em algum aparelho eletrônico durante o seu dia? Como o mundo digital influencia na sua vida? Então, pessoal, vocês refletiram um pouquinho sobre isso, né? Será que você consegue ficar numa boa sem o celular durante um dia inteirinho, né? Sem se preocupar, sem ficar ansioso para ver quem mandou mensagem, né? Para ver o que está acontecendo nas redes sociais, certo, pessoal? Pensou nisso? Refletiu sobre isso, né? Quanto tempo você utiliza do seu dia, né, para estar usando o celular, tablet, computador, né? Isso é muito importante também, né? A gente tem que se policiar em certos momentos, né? A gente deixa de fazer várias outras coisas importantes, né, às vezes, para ficar ali só mexendo no celular, né, olhando as redes sociais, mandando mensagem, conversando com os colegas pelo WhatsApp. Então a gente tem que pensar um pouco e refletir um pouco sobre isso, né? E como o mundo digital acaba, de certa maneira, influenciando na sua vida. Então eu espero que vocês tenham refletido um pouquinho sobre isso, tá? Na aula de hoje, nós vamos continuar, né, com esse tema, certo, pessoal? Trouxe aqui para vocês algumas imagens, né? Nós temos aqui 3 jovens, né, cada um com o seu celular na mão, de certa maneira deixando, né, de verificar o que está acontecendo ao seu redor, certo? Nós temos aqui no meio um rapaz que está ao ar livre, nós vemos ali que tem várias árvores em torno dele, então ele parece estar mais preocupado com o que tem ali na tela do celular do que com o ambiente ao seu redor, né? Que ele poderia estar ali observando, né, a natureza e tudo mais. Ali nós temos ali uma menina que parece estar sentada numa mesa com vários papéis ao seu redor. Pode ser que ela esteja, né, no ambiente de trabalho ou de estudo, mas não é o que ela está fazendo, né? Está ali também mexendo no celular. Então são imagens para que a gente reflita um pouco acerca do uso desse aparelho, ok? E para a aula de hoje eu trouxe esse texto, né, que tem como título Nomofobia, o perigo do uso excessivo do celular no dia a dia. Saiba como controlar o uso do celular e não se tornar um viciado ou nomofóbico. Então essa é uma reportagem, certo? Escrita pela Isabela Veríssimo e foi publicada em 3 de março de 2018. Para iniciar, então, nós vamos fazer uma reflexão, né, a partir dessa primeira questão, que é por meio da observação das imagens e da leitura do título, né?
observando aquelas imagens, lendo o título e o subtítulo da reportagem, né? Qual o sentido da palavra nomofobia? O que você entende, né, por esta palavra ao observar aquelas imagens e ao ler o título e subtítulo do texto da aula de hoje? Vamos verificar então, pessoal, a resposta, né? Então, o sentido da palavra nomofobia, né, é o medo de ficar sem contato com o celular, né? Esse termo, então, ele acaba descrevendo esse medo de você ficar sem o celular. Então, nós temos lá nas imagens que eu trouxe lá no início, né, 3 jovens ali com o celular na mão, super compenetrados, né, pessoal? E no título também, vamos retornar lá para a gente verificar, ó, o perigo do uso excessivo de celular no dia a dia, né? Saiba como controlar o uso do celular e não se tornar um viciado. Então, ao a gente analisar as imagens, né, e o título e subtítulo, a gente chega à conclusão que a nomofobia, então, é esse medo de ficar sem o celular, sem o contato com esse aparelho eletrônico. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho, a origem desta palavra, certo? Então, nomofobia vem da junção desses 2 elementos, né? O nomo, que é um elemento de origem inglesa, certo? Que vem do no mobile, ok? Que significa sem celular. E fobia, que é um elemento de origem grega, que significa, né, medo, ok, pessoal? Então, logo, nomofobia é o medo de ficar sem celular, o medo de ficar offline, ok? Você sabia, né, que o processo de formação de palavras que resultam da união de elementos pertencentes a línguas diferentes dá-se o nome de hibridismo? Né? Então, quando essa palavra foi formada, nomofobia, né, que ela traz 2 elementos, um de origem inglesa e outro de origem grega, essa formação, esse processo de formação chama-se hibridismo, ok, pessoal? Só por
curiosidade mesmo, essa informação eu trouxe para vocês. Então agora a gente vai começar então a leitura do nosso texto. Vamos lá. Ir ao banheiro com o celular, dormir com o dispositivo embaixo do travesseiro e até sentir o aparelho vibrar por engano são atitudes mais corriqueiras do que se imagina. Febre ou vício, uma abreviação do inglês no mobile phobia, concretiza o desconforto ou angústia de viver offline, a nomofobia. No estudo Global Mobile Consumer Survey 2016, realizado pela Deloitte, dos 2,5 mil brasileiros ouvidos, 48% admitem utilizar sempre ou quase sempre seus smartphones. Somente 6% dos entrevistados afirmam que nunca usam seus aparelhos no horário de serviço. Foi justamente a relação direta entre o mundo digital e o trabalho da estudante de odontologia e blogueira Milena Paiva, de 18 anos, que fez ela sentir de perto os primeiros sintomas da nomofobia. Ainda que tente controlar, a blogueira assume o aumento da ansiedade, do imediatismo e o diagnóstico de tendinite há 1 ano, por consequência do uso excessivo do dispositivo e movimentos repetitivos no aparelho. Me questiono até que ponto é lazer ou necessidade. Dependo do celular na minha vida profissional, mas me vejo chegando em casa cansada e adiando o meu sono para ficar um pouco mais no WhatsApp e no Instagram. Conta. Além do blog que administra há 2 anos, Milena precisa lidar com a puxada rotina de um estudante de odontologia. É engraçado como outras pessoas do meu convívio que não trabalham na área digital também são viciadas. Diz a mãe da blogueira, Ana Karina Paiva, de 42 anos, se encaixa nesse meio. Ainda que Milena mexa muito, eu sei que excedo-me um pouco. Ela às vezes até reclama de mim. Eu como e assisto televisão olhando o celular, afirma. De fato, esse uso exagerado dos aparelhos eletrônicos insere os indivíduos em uma perspectiva de necessidade relacional, de interação, estar conectado a outras pessoas. Na sociedade, a correria rotineira, por exemplo, limita o estreitamento desses elos. O surgimento da conexão instantânea fica com a tarefa de promover um contato social, ainda que ilusório. Assim, é criada uma falsa impressão de que se está vivendo. Muito bem, pessoal. Finalizamos então aqui a leitura do nosso texto e vamos seguir para reflexões sobre o texto que nós lemos. Segundo o texto, que atitudes podem indicar que uma pessoa pode ser nomofóbica? Então, o texto trouxe para a gente várias atitudes, várias coisas que as pessoas fazem que podem, ser indícios de que essa pessoa está viciada, que ela é nomofóbica, ela não consegue ficar sem o celular. Então, eu quero que você descreva aí para mim quais são essas atitudes.
vamos lá ver, pessoal, então, quais são essas atitudes que podem indicar, então, que uma pessoa pode ser nomofóbica. No texto nós temos lá várias, né? Como ir ao banheiro com o celular, dormir com o dispositivo embaixo do travesseiro, sentir o aparelho vibrar por engano, adiar o sono para ficar no celular, comer e assistir televisão olhando o celular. Então, tudo isso são atitudes que podem, né, mostrar para você que você está viciado no celular, certo, pessoal? Então, temos que prestar muita atenção nessas atitudes, né, para que a gente consiga aí, de uma certa forma, se policiar um pouco. Vamos seguir para a próxima questão. Foi justamente a relação direta entre o mundo digital e o trabalho da estudante de odontologia e blogueira Milena Paiva, de 18 anos, que fez ela sentir de perto os primeiros sintomas da nomofobia. Então, de acordo com esse trecho, é possível entender que, letra A, o trabalho não influenciou no surgimento dos sintomas da nomofobia. Letra B, o fato de o trabalho da estudante estar relacionado ao mundo digital fez com que ela desenvolvesse a nomofobia. E letra C, a relação entre o mundo digital e o trabalho com odontologia desencadearam os sintomas. Então, prestem atenção, respondam para mim e a gente já volta para conferir. Vamos conferir então, pessoal, a resposta correta em relação a esse trecho, né? Então, quando no trecho diz que, né, foi justamente a relação direta entre o mundo digital e o trabalho da estudante de odontologia, né? Qual é o trabalho dela? Ela é blogueira, certo, pessoal? Então, o trabalho dela exige que ela esteja sempre conectada, certo? Então, logo eu posso dizer que a resposta é a letra B, né? Então, o fato do trabalho da estudante estar relacionado ao mundo digital, né, fez com que ela desenvolvesse a nomofobia. Ok, pessoal? Vamos seguir então para a próxima questão.
Nos trechos a seguir, encontramos alguns depoimentos. Em qual deles a blogueira confessa ser dependente do celular? Letra A. Me questiono até que ponto é lazer ou necessidade. Letra B. É engraçado como as outras pessoas do meu convívio que não trabalham na área digital também são viciadas. Letra C. Ela às vezes até reclama de mim. Eu como e assisto televisão olhando o celular. Então, nós temos aqui 3 depoimentos que estão presentes lá no texto, certo? Em um deles, né, a Milena, blogueira, ela acaba confessando, né, ser viciada no celular, ok, pessoal? Leiam com calma, marquem a opção, a gente já retorna para conferir. Vamos conferir então, pessoal, qual dessas falas, né, comprovam então que a blogueira acabou admitindo, né, ser dependente do celular. Então a resposta correta é a letra B. Ela diz assim: é engraçado como outras pessoas do meu convívio que não trabalham na área digital também são viciadas. Quando ela fala também são viciadas, nesse momento ela acaba se incluindo, né? Assim como eu, essas outras pessoas também são viciadas, né? A letra A diz: me questiono até que ponto é lazer ou necessidade. Então, nesse trecho, a gente não consegue encontrar nada que seja uma, né, confissão. E na letra C diz assim: ela às vezes até reclama de mim. Eu como e assisto televisão olhando no celular. Esta fala aqui é da mãe da blogueira e não dela. Por isso, não poderia ser também a correta. Vamos seguir para a próxima questão. Na sociedade, a carreira rotineira, por exemplo, limita o estreitamento desses elos. O surgimento da conexão instantânea fica com a tarefa de promover um contato social, ainda que ilusório. Assim é criada uma falsa impressão de que se está vivendo. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que esse trecho diz, pessoal. Ele é muito importante, hein? A gente tem que refletir muito sobre isso. E eu quero saber como você interpreta esse trecho, o que você entende
com esse trecho? Eu vou dar um tempinho para você responder e a gente já volta. Muito bem, pessoal, vamos conferir então. Eu trouxe aqui uma resposta, né? Com certeza a sua não vai estar igual à minha, mas você deve ler e fazer as comparações, certo, pessoal? Então, olhem lá. As pessoas não têm tempo para socializar devido à rotina corrida, né? Então, olha o que diz lá no trecho, diz assim: na sociedade, a correria rotineira, por exemplo, limita o estreitamento dos elos. Então, quer dizer que essa nossa rotina corrida de trabalho, estudo, casa e tal, né, ela não faz com que nós tenhamos tempo para socializar, para criar elos, certo? Como diz no texto. Para suprir essa falta de socialização, estar sempre conectado acaba suprindo a necessidade do contato com o outro, certo? Então, como a gente não tem tempo, né, por causa dessa correria da nossa rotina, de socializar, né, estar sempre ali conectado no celular, certo? Ou no WhatsApp, ou no Instagram, né, faz com que isso supra a nossa necessidade de socialização, né, de estar em contato com os outros, certo, pessoal? Então, seria mais ou menos isso que esse trecho nos diz, né? Quando ele fala lá, o surgimento da conexão instantânea fica com a tarefa de promover um contato social, né? Ainda que ilusório. Quer dizer que muitas vezes, né, a gente acha que nós estamos ali interagindo, estamos em contato, estamos criando elos, né, por meio, né, digital. Muitas vezes isso é uma ilusão que nós temos, né, que realmente isso não acontece. Né? Então, assim é criada uma falsa impressão de que você está vivendo, de que você está socializando, né? Pelo fato de você estar sempre conectado. Ok, pessoal? Muito importante a gente refletir sobre isso, hein? Muito bem, para seguir, eu trouxe aqui pra gente um infográfico que está presente também nesta reportagem, tá? Vamos prestar atenção no que ele nos diz. O vício da tecnologia. Dicas para não virar um nomofóbico. Evite usar o celular durante as refeições.
Aumente o intervalo entre as checagens de mensagens. Controle o número de horas destinadas ao uso do aparelho. Evite usar o celular em momentos sociais, né? Bares, reuniões, escola, etc. Atente-se à inclinação da coluna enquanto faz uso do aparelho. E na sequência temos mais um infográfico aqui, ó. Quanto pesa a inclinação do pescoço ao olhar o celular? Então, 0 graus, nós temos ali 6 quilos. 15 graus, 12 quilos. 30 graus, 18 quilos. 45 graus, 22 quilos. E 60 graus, 27 quilos. Muito bem, pessoal, vamos refletir agora e analisar um pouquinho esses gráficos que a gente acabou de ler. Na questão 6, que relação podemos estabelecer entre os infográficos lidos? Então, vocês têm ali os dois infográficos, eu quero que vocês observem com calma em casa e falem para mim qual é a relação que a gente pode estabelecer entre esses dois infográficos. Vamos ver a resposta então, pessoal, em relação, né, a o que nós podemos estabelecer de relação entre os infográficos. Então, olhem lá, uma das informações apresentadas lá no infográfico 1, certo? Está relacionada à postura ao usar o celular. E essa informação, ela aparece de forma mais detalhada no infográfico 2 que nós vimos, certo, pessoal? Então, olhem lá, no infográfico 1 diz assim, atente-se, né, tenha atenção à inclinação da coluna enquanto faz o uso do aparelho, né? E sobre isso, né, tem uma explicação ali mais detalhada no infográfico 2. Então, quanto mais você inclinar a sua cabeça, né, mais prejuízo vai ter a sua coluna ao usar o celular. Agora eu trouxe um fragmento de um outro texto aqui para a gente fazer a leitura. O uso excessivo de celular pode causar dores na coluna. O uso constante do celular está presente na rotina de todos nós e é um hábito repetido inúmeras vezes ao longo do dia, seja para checar mensagens, ligações, e-mails ou tirar selfies. Mas, acompanhando o crescimento desse hábito,
Aumenta também a lista de desvantagens relacionadas ao uso do aparelho, como pescoço tecnológico, que é causado pela inclinação excessiva do pescoço para baixo. O problema pode levar à flacidez da região entre o queixo e o pescoço e gerar a famosa papada. Ao abaixar para mexer no smartphone, a cabeça fica em um ângulo de 60 graus, o que faz com que ela fique bem mais pesada, ocasionando não só o pescoço tecnológico, mas outros danos no pescoço e na coluna. Além dos efeitos causados na estética, os problemas e dores na coluna associados ao uso excessivo de dispositivos móveis já são considerados uma epidemia global, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS. Enquanto a média mundial de dor crônica atinge 35% das pessoas, no Brasil os danos são mais preocupantes, já que esse número cresceu para 37%. Muito bem, pessoal. Então esse trecho, dessa notícia que eu trouxe para vocês está relacionado àquele segundo infográfico que nós vimos anteriormente. Então vamos pensar um pouquinho sobre ele. O texto 2 apresenta duas desvantagens relacionadas ao uso excessivo do celular. Quais são elas? Pescoço tecnológico e dores na coluna, flacidez e dor de cabeça, papada e dores no corpo. Essa tá muito fácil para vocês responderem. A gente já volta para conferir. Vamos conferir então a resposta, pessoal? Então, as desvantagens que o texto 2 apresenta pra gente, em relação ao uso excessivo do celular é o pescoço tecnológico e as dores na coluna devido à inclinação do pescoço que a gente faz ao utilizar o celular. A questão número 8. Por que os problemas e dores na coluna relacionados ao uso de dispositivos móveis já são considerados uma epidemia segundo a OMS? Letra A. Devido à porcentagem alta de pessoas com esses problemas no Brasil. Letra B. Porque atingem em média 35% das pessoas no mundo, pois mais de 37% das pessoas no mundo apresentam esses problemas. Então essa informação também estava lá no texto, Tente relembrar e responder para mim.
Vamos ver a resposta, pessoal? Então, olhem só, os problemas, né, e as dores na coluna relacionadas ao uso de dispositivos móveis já é considerado uma epidemia pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, eu já consigo eliminar a letra A, que diz devido à porcentagem alta de pessoas com esses problemas no Brasil. Mas como só no Brasil? A OMS é uma organização mundial. Então, aqui eu já elimino a questão A. Porque atingem, em média, 35% das pessoas no mundo. Sim, essa seria a resposta correta. Letra C. Pois mais de 37% das pessoas no mundo apresentam esses problemas. Essa porcentagem de 37% é relacionada às pessoas do Brasil, certo, pessoal? Então, está ali a informação presente no texto, né? Enquanto a média mundial de dor crônica atinge 35% das pessoas, né? No Brasil, os dados são mais preocupantes, já que esse número cresceu para 37%. Muito bem, pessoal, nós ficamos por aqui, a nossa aula finalizou. Eu quero que vocês fiquem atentos a tudo isso que nós falamos, né, durante a aula. Até a próxima e cuidem-se!